situar, ela conta toda a história de Moisés, né? Em resumo, né, o que aconteceu desde quando Deus chamou ele para resgatar o povo de Israel. E o interessante que nós vemos nessa música é a questão do compromisso com a causa de Deus. E ele, nessa situação, ele foi um servo que se comprometeu com a vontade de Deus, com aquilo que Deus tinha para o povo de Israel. Ele obedeceu e foi até o Egito, e aí a história que a gente conhece. Então vamos entoar essa canção. Eu vou te dar, olha agora para sua mão. Um cajado tinha ali sua mão, até ao chão jogar. E viu então Moisés o cajado numa cobra se transformar. Moisés saiu correndo apavorado, e o Senhor mandou não temer. Deus então lhe ordenou para pegar a cobra com suas próprias mãos. Então Moisés teve certeza que poderia o povo libertar. Desce, Moisés, vai para o Egito, diz ao faraó, deixa o povo ir. Desce, Moisés, vai para o Egito, diz ao faraó. Amém? Texto de Efésios capítulo 6, de 10 a 20. Nós vamos pensar sobre a celebração da coragem.
estudando e me preparando para falar nesta manhã aos embaixadores e à igreja sobre o embaixador de Cristo, eu me deparei com esse texto e ele ficou no meu coração, irmãos. Confesso a vocês que tiveram alguns momentos que eu me emocionei em pensar como Deus é bom, como na presença de Deus todos têm o direito de serem corajosos. Todos podem se tornar um Moisés corajoso. Nós estamos em um domingo que fala sobre o nosso compromisso com a missão que recebemos, mas um domingo também em que nos apresentamos como povo de Deus, Israel de Deus. Precisamos ser renovados para mais uma semana, para a vida com o Senhor. E eu quero chamar a sua atenção para esse texto, partindo desse tema, a celebração da coragem. Nós podemos celebrar a coragem. E Paulo diz assim, texto conhecido: finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo, pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firme. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçados os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada a palavra no abrir da minha boca, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que nele eu tenha coragem para falar como devo falar. Irmãos, eu nem fiz tela de PowerPoint hoje, porque eu sinto que Deus tem algumas coisas que precisam trançar no meio da mensagem e eu não quero me prender. Coragem para falar o que devo falar. Coragem para fazer o que devo fazer. Está aí um negócio difícil. Algo que nós poderíamos dizer que uma pessoa que quer ter coragem precisa enfrentar os seus medos, encarar as suas limitações, e poderíamos pensar em N maneiras de lidar com o nosso mundo interior para sermos um pouco mais corajosos, seja você mulher ou você homem. Mas essa frase de Paulo mexeu com o meu coração, quando ele diz assim: pelo que sou embaixador em cadeias, para que nele eu tenha coragem para falar como eu devo falar. Para que nele eu tenha coragem para fazer como eu devo fazer. Para que nele eu tenha coragem de me expressar como eu devo me expressar. E tudo isso ficou no meu coração, partindo do pensamento de que todo crente, ele pode celebrar a coragem porque ele tem a fonte da coragem. Paulo
pede coragem para cumprir uma missão. E Paulo carregava uma missão difícil. Se nós fôssemos aqui lidar com vários textos, eu quero lidar com você com 3 textos, eu vou pedir que você pegue a sua Bíblia. Primeiro texto, Atos 13, 46. Nós temos Paulo falando o relato da situação de Paulo e Barnabé, usando de coragem, de ousadia. Por quê, meus queridos irmãos? Eu vou usar esses 3 textos. Achem aí, olhem para mim. Atos 13. O apóstolo Paulo foi chamado para pregar aos gentios em meio à oposição da igreja. Os judeus achavam que a salvação era só para os judeus. E Paulo tinha que pregar aos gentios, porque Deus colocara no coração dele isso. E ele diz, eu preciso de coragem para fazer isso. Porque ao mesmo tempo que eu tenho que segurar os judeus, a ira dos judeus, a incongruência dos judeus, a indiferença dos judeus, eu tenho que segurar aqui e pregar ali. Eu preciso de coragem para fazer isso. E o texto diz assim: mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Essa era a missão de Paulo. Romanos 3, 29. O apóstolo Paulo diz: é porventura Deus somente dos judeus, e não o é também dos gentios? E ele afirma: também dos gentios certamente. Romanos 3, 29. Efésios 3, 6. Na verdade, a carta aos Efésios, em vários momentos, o apóstolo Paulo vem procurando mostrar o seu ministério em meio aos gentios, e ele diz no capítulo 3, versículo 6, a saber que os gentios são coerdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Paulo tinha, irmãos, uma missão a cumprir, e nós também temos uma missão. E ele diz: nós somos embaixadores de Cristo, ou seja, nós temos algo a fazer como povo de Deus. Não fomos chamados só para sermos abençoados, nós fomos abençoados com a salvação. Agora nós temos que cumprir. Mas aí fica onde eu quero entrar com você. Nós temos que fazer missões, nós temos que falar o que devemos falar, nós temos que fazer o que temos que fazer. Mas como viver o Evangelho, meus irmãos, no meio dessa sociedade? Só tendo coragem. Só tendo coragem. E aí eu fiquei pensando assim, meu coração rodou muito com isso. Mas e daí? O que eu preciso fazer para ter coragem? Preciso fazer terapia? O que eu preciso fazer para ter coragem? Eu preciso vencer minha timidez. O que eu preciso fazer para ter coragem? Eu preciso deixar de ser um homem melancólico, fleumático, para me tornar um sanguíneo, um homem de temperamento forte. O que eu preciso fazer para ter coragem de assumir as minhas responsabilidades, de enfrentar os meus medos, de encarar os meus desafios, de assumir aquilo que eu preciso assumir? O que eu faço para ter coragem? Isso ficou na minha mente, porque eu sou da área de psicologia. E a tendência de alguém da área de psicologia é sempre procurar em si mesmo a resposta. E eu voltei ao texto e me encontrei com 3 situações as quais nós precisamos conjugar na vida para termos coragem. E Paulo trabalha nelas. E eu trabalho muito, irmãos, de forma didática, para que você consiga trabalhar o raciocínio na sua mente. Não que a forma didática vá fazer o que o Espírito Santo faz. Mas eu quero ajudar você a caminhar no raciocínio. Se nós queremos celebrar a coragem, nós somente conseguiremos quando conseguirmos conjugar 3 situações na vida. Primeira, quando nós nos revestirmos da armadura de Deus. Paulo diz, no versículo 11 ao versículo 13, ele vem e apresenta a armadura de Deus. Ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Precisamos ter coragem do Senhor para enfrentar o inimigo de nossas almas.
E a sociedade de hoje, ela apresenta um monte de inimigos. Paulo fala, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. E aí eu quero dizer a você que principados e potestades usam toda sorte de ferramenta que tem a nossa geração. E uma delas é a mídia. E vai colocando diante de nós um monte de circunstâncias. Mas nós precisamos enfrentar o nosso inimigo, irmãos. E a única maneira de nós enfrentarmos a vida, entendendo de que Satanás usa a estrutura da existência para lutar contra a nossa fé, contra a nossa esperança, a única ferramenta que nós temos é a armadura de Deus. E Paulo diz, use toda a armadura de Deus. Não é parte. Ah não, eu sou bom de oração. Beleza. Mas e o capacete da salvação? E a sua convicção de salvação? E a espada do Espírito? Qual é a habilidade que você tem com a palavra de Deus para na hora certa jogar o texto certo? Qual é a capacidade e habilidade que você tem de lidar com a armadura que Deus já nos deu, irmãos? Quando nós entendemos a armadura, nós temos coragem, enfrentamos. Por exemplo, Paulo fala de capacete da salvação, e quando ele fala de capacete da salvação, é aquela couraça de certeza que nós temos na nossa mente. Nós somos de Deus e nada nos rouba das mãos de Deus. Diz o mesmo Paulo, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas futuras, nem coisas presentes. Isso é convicção de quem nós somos. Há muito crente com medo de perder salvação. Há muito crente que fica na igreja mais por medo do que por amor a Deus. Medo de ser amaldiçoado, medo de perder a salvação, medo disso, medo daquilo. Mas quando nós temos o capacete da salvação, nós enfrentamos, irmãos, a vida. Porque nós já estamos com a eternidade nas nossas mãos. Mas e se eu morrer no meio do deserto? Deus já me salvou, o deserto é apenas parte dos quadros da minha história. Eu lembro quando eu fui para o Iraque, várias pessoas chegaram na porta e falaram para mim, pastor, mas o senhor não tem medo de ir para o Iraque? Eu falei, mas se eu tiver que morrer no Iraque, eu vou morrer aqui em Piratininga. A gente morre em qualquer lugar, irmãos. Se nós tivermos medo de encarar a vida, de encarar o inimigo, a existência, nós não vamos chegar em lugar nenhum. E Paulo diz, olha, use a armadura de Deus. E com a armadura de Deus nós podemos enfrentar com coragem toda e qualquer situação. E eu me lembro da história de Davi, quando Saul emprestou a armadura para ele, Davi disse assim, não, faz o seguinte, deixa eu com a minha armadura. Mas você não tem nada. Como é que você vai sem capacete? Como é que você vai sem escudo, sem espada? Eu vou com o Senhor. Eu vou com o Senhor. Irmãos, talvez nós temos perdido grandes experiências, porque nós achamos que precisamos ter uma armadura especial para enfrentar a vida. Mas na verdade Deus já deu toda a armadura que nós precisamos. E é com essa armadura que nós enfrentamos a existência. É com a espada do Espírito, é com o capacete da salvação, é com a verdade, quando diz cingindo os vossos lombos com a verdade, e esta verdade é a palavra de Deus, não há dúvida na palavra de Deus. Nós podemos enfrentar a vida com ela com coragem, dizer com coragem, já estou crucificado com Cristo, dizer com coragem, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, dizer com coragem, todas as circunstâncias vão redundar para o meu bem, é dizer com coragem, porque a palavra de Deus assim o diz. Mas muitas vezes nós perdemos as oportunidades na vida porque não temos coragem, porque ficamos esperando a coragem como um sentimento. E a coragem aqui de Deus não é um sentimento, é um revestimento. Esse revestimento que vem da armadura do Senhor. Podemos celebrar a coragem, meus irmãos, quando nós nos revestimos. E aí eu li todo o contexto e entendi por que Paulo diz, eu preciso de coragem. E ele diz, eu preciso de coragem porque eu já tenho essa armadura que me fortalece. Mas ele diz, e que nos dá a sequência do raciocínio, que nós podemos celebrar a coragem quando nós revestimos-nos da armadura de Deus. Mas nós podemos celebrar a coragem quando nós buscamos o sustento de oração por parte da igreja. Versículo 10 e 18 a 20, o apóstolo Paulo, versículo 10, ele diz assim, finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aí do 18 ao 20 ele diz assim, olha, orem com toda
com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aí, irmãos, ele faz a maior declaração de um apóstolo humilde. Ele diz assim: ore por mim também. Ore por mim também. Sabe por quê? Porque eu tenho que pregar em prisões. Ore por mim também, porque eu preciso falar a verdade. Ore por mim também, porque eu preciso fazer o que eu tenho que fazer. Ele diz: ore por mim. Paulo fala da necessidade de nos fortalecermos no Senhor. E esse fortalecimento se faz necessário porque o conflito é grande, a nossa batalha é contra as trevas, meus irmãos. E ele diz: olha, se fortaleça no Senhor. E nessa dinâmica de entender que ele precisa do fortalecimento de Deus, ele entende que para ser fortalecido, ele precisa da oração da igreja. Igreja, ore por mim. Irmãos, precisamos ter de coragem para declarar a nossa dependência do outro. Precisamos de coragem para pedir que alguém ore pela gente. Coragem para dizer: ore por mim, porque eu preciso pregar em cadeias. Se fosse hoje, irmãos, me perdoem, mas se o apóstolo Paulo chegasse para muitos crentes hoje e falasse assim: ore por mim, sabe o que iam dizer para Paulo? Você não é apóstolo? Eu tenho que orar para você sair das cadeias, não para pregar em cadeias. E ele diz: não, ore por mim, porque eu tenho que falar lá dentro, no meu contexto de cadeia, de prisão, eu preciso falar o que eu devo falar. Talvez você diga: eu preciso de coragem para falar a verdade, e Paulo precisava falar a verdade. Ore por mim, porque eu tenho que ter coragem para dizer o que eu tenho que dizer, para falar o que eu tenho que falar. Eu preciso de ousadia, eu preciso de coragem para enfrentar os judeus, eu preciso de coragem para enfrentar os romanos, eu preciso de coragem para pregar a palavra de Deus em uma geração que não quer perceber a Deus, não quer se render a Deus, em uma geração que aceita tudo como verdade. Eu preciso de coragem para dizer: Jesus Cristo é o único caminho. Irmãos, hoje precisamos de coragem para assumir o Evangelho, porque quando você vai falar para uma pessoa, ela diz: não, que bom, todos os caminhos levam a Deus, toda religião é boa. É preciso de coragem para dizer: não existe outro caminho senão Jesus Cristo. É preciso de coragem. E Paulo diz: ore por mim. Então, quando nós buscamos o sustento de oração por parte da igreja, nós celebramos a coragem, porque você sai com coragem, sabendo de que existe um povo orando por você. Ainda nesta manhã, recorreram a mim para que orasse por uma irmã que amanhã, às 7 horas da manhã, entrará em cirurgia. E foi dito a mim assim: pastor, ela não queria ser internada hoje à noite, sem antes orar e receber a oração da igreja. Nós não tivemos um momento de intercessão de manhã, e aqui no corredor eu orei com ela. Sabe por quê? Para ir sabendo que a igreja está orando. Porque quando você vai sabendo que há uma igreja orando, você se sente forte. Irmãos, orem por mim, porque nessa semana eu vou fazer exames. Irmãos, orem por mim, porque nessa semana eu preciso resolver uma situação na minha vida, e eu preciso ter coragem para falar. Ore por mim, porque nessa semana eu vou resolver questões de trabalho, eu vou resolver questões emocionais, eu vou resolver questões espirituais. Ore por mim, fiquem como suporte de oração, para que eu dê passos na minha vida. Eu vou atrás de um emprego, eu vou resolver questões da minha vida. Ore por mim, ou seja, me deem alicerce, sustento de oração. E, irmãos, é preciso coragem para fazer isso, porque quando fazemos isso, declaramos a nossa incompetência diante da vida. Reconhecemos que precisamos de oração, precisamos dos irmãos. E ele diz assim: gente, aproveite, orem no Espírito, mas orem por mim, para que me seja dada a palavra no abrir da minha boca, para com ousadia fazer conhecido o mistério do Evangelho. E aí Paulo faz uma última declaração, irmãos, que
isso mexe com a gente quando ele diz assim, no versículo 20, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que nele eu tenha coragem para falar como devo falar. Ou seja, quando não nos deixamos moldar pelas circunstâncias, nós ganhamos coragem. O grande problema nosso, meus irmãos, é que as circunstâncias moldam a nossa vida. E Paulo diz assim, orem por mim, porque eu sou embaixador em cadeias. Paulo tinha a missão de pregar em cadeias, e não nas cadeias. Paulo estava preso, e mesmo confinado, ele mesmo em sua prisão, ele busca força e coragem para ali dentro falar do evangelho que o tinha levado preso. Ele não estava na cadeia porque ele deixou de pagar a pensão da mulher, dos filhos. Ele não estava na cadeia porque ele roubou alguém. Ele estava na cadeia porque ele pregava Jesus. E ele diz, orem por mim, porque em meio aos meus sofrimentos, eu quero continuar falando de Jesus. Olha que bonito. Paulo não se deixou moldar pelas circunstâncias. Paulo não fugia do seu propósito de vida, que era o de falar o que ele tinha que falar, de pregar o que ele tinha que pregar, de fazer o que ele tinha que fazer, mesmo estando em prisões. Paulo conseguia falar do amor e da misericórdia de Deus, mesmo em cadeias. Irmãos, nós precisamos de muita coragem para quando estamos vivendo em cadeias, em desertos, em prisões, falar que Deus é um Deus de amor. É fácil falar do amor de Deus quando tudo vai bem. Mas e quando você foi justo, reto, digno e deu tudo errado? Paulo diz, eu preciso de coragem para afirmar a minha fé e reafirmar a minha fé todos os dias. Quando nós não nos deixamos moldar pelas circunstâncias, nós podemos assim celebrar a coragem, essa coragem que deve moldar a nossa vida. Se você quer coragem, se revista da armadura de Deus e com a armadura de Deus, fale o que tem que falar. Eu sempre digo o seguinte, aquela pessoa que diz assim, eu falo mesmo. Eu não levo desaforo para casa, eu falo mesmo. Eu sempre disse que isso aí não é coragem, isso é falta de educação. Isso é falta de educação. Porque a pessoa educada, ela fala na hora certa, mas ela fala. Paulo diz, se revista da armadura de Deus, se fortaleça no Senhor, e faça isso e vá em frente. Mas ele diz assim, não vá sozinho, peça a oração da igreja. Se revista da oração da igreja. Diga à igreja, ore por mim, porque eu preciso ir. E quando você sabe que tem uma igreja por detrás clamando, intercedendo, orando, você pode ir. E você consegue celebrar a coragem quando você não se deixa moldar pelas circunstâncias. Você pode estar em cadeias, mas dizer, eu quero fazer o que eu tenho que fazer. Eu posso estar amarrado no meio do deserto, mas eu quero fazer o que eu tenho para fazer. Só um corajoso para fazer isso. Só um corajoso para fazer isso. E essa coragem, ela vem do Senhor. Que Deus te revista desta coragem para você cumprir a sua missão de embaixador de Cristo e para você encarar a vida como ela é e transformá-la do jeito que Deus quer deixar, para que o nome dele seja glorificado. Você precisa de coragem? Você precisa de coragem? Se revista da armadura de Deus. Busque o suporte de oração de uma igreja ou da sua igreja. E não se deixe moldar pelas circunstâncias. E certamente a coragem se manifestará e o Senhor será glorificado. Vamos orar, feche os seus olhos. Talvez você diga, mas pastor, eu sou muito tímido. É bom lembrar que no reino de Deus, a timidez ela é vencida pelo poder de Deus, pela graça de Deus. Talvez você diga, pastor, eu preciso de coragem para dar alguns passos na minha vida. O que chamou a atenção do meu coração, que gerou essa mensagem, eu vou repetir enquanto você ora.
foi esta frase: orem por mim, para que em cadeias, em Cristo, eu tenha coragem para falar o que devo falar. Talvez você diga: orem por mim, para que em cadeias, em meio às minhas prisões, eu tenha coragem para fazer o que eu tenho que fazer. Eu tenha coragem de dar passos, porque quando damos passos corajosos em Cristo, nos tornamos um herói da fé. Você quer isso? Diga: Senhor, eu preciso dessa coragem. Eu preciso dessa coragem que vem do Senhor. Amém? Se coloque em pé. Vamos cantar o hino do cantor cristão. Não sei se a Beatriz está, ou o pastor Ivers pode nos ajudar. O hino Corajosos. E depois nós vamos orar. A igreja do Senhor é feita de corajosos, homens e mulheres, que porque estão seguros em Cristo, como nós começamos o culto, cantando que segurança sou de Jesus, porque estão seguros em Cristo, podem viver debaixo da dependência do Senhor. Hino 469 do cantor cristão. Feche os seus olhos. Se você quer ser um corajoso do Senhor, uma corajosa do Senhor, diga a Deus: eu preciso dessa coragem que vem do Senhor. Pai, nós temos aprendido através da Tua palavra que o Senhor já colocou à nossa disposição toda a armadura que precisamos para termos coragem, pois o Senhor não depende do nosso temperamento para nos fazer vitoriosos. Sejamos tímidos ou aguerridos,
tenhamos um temperamento mais forte ou mais frágil, podemos ser homens e mulheres corajosos no Senhor. O Senhor já nos deu toda a armadura que precisamos. Ensina-nos a usá-la, para que de maneira corajosa enfrentemos o inimigo de nossas almas. E assim, ó Deus, possamos dar passos adiante, de maneira que glorifique o Teu nome. Ajuda-nos, ó Pai, a dependermos da oração da igreja, reconhecendo a nossa incapacidade, tendo humildade de declarar a nossa dependência dos irmãos, tendo humildade para dizer: orem por mim. E nos ajude, ó Pai, a não nos deixarmos moldar pelas circunstâncias da vida. Talvez estejamos em cadeias, talvez estejamos no deserto, talvez passando a pior fase da vida, mas que, fortalecidos no Senhor e na força do Teu poder, possamos prosseguir adiante com coragem, para que o Teu nome seja glorificado. Coragem de vencer os obstáculos, coragem de vencer os desafios, coragem para aproveitar oportunidades, coragem para falar a verdade, coragem para fazer o que tem que ser feito, coragem para viver de maneira que o Teu nome seja glorificado. Ó Deus, recebemos a Tua palavra, implanta ela no nosso coração, para que com coragem possamos colocar o nosso nome também na galeria de homens e mulheres que pela fé no Senhor construíram reinos, pela fé no Senhor deram uma nova cara à sociedade, pela fé no Senhor trouxeram um novo tempo. Que o Senhor abençoe esse povo que aqui está, para que sejam corajosos no Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.